Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ter mais um diário de leitura de O Homem que Ri, do Victor Hugo. Esse vai ser o nosso último vídeo dele. Eu ia fazer mais dois, no caso, mas eu resolvi fazer só esse. Afinal de contas, é o final e aqui pode estar cheio de spoilers e eu não quero estragar a leitura de ninguém. Então eu vou fazer um vídeo só, mais resumido, mais sucinto mesmo, sobre o final dessa obra. Bom, então a gente terminou no quarto livro da segunda parte e hoje a gente vai falar do quinto ao nono livro, mais a conclusão. Bom, a partir do quinto livro, então, a gente tem várias revelações. Nós descobrimos de fato quem foi o Gwynplaine, quem são os seus pais, da onde ele veio, E o Gwynplaine, nesse momento, ele se encontra num dilema porque ele tem que decidir se ele quer assumir a sua nova vida, aquela vida que ele sempre deveria ter tido, mas não teve, ou se ele vai querer continuar sendo o Gwynplaine, o saltimbanco, junto com o seu pai Ursus. Então, ele fica nesse impasse, nessa indecisão. Mas ele vai levando onde ele está ali, ele vai levando a vida... A situação, na verdade, do jeito que tá indo, vai analisando muitas coisas e chega um momento que ele fala tudo o que ele pensa e é uma das cenas mais interessantes do livro todo, porque ele despeja para todas aquelas pessoas da nobreza, da realeza, que têm posses, ele despeja nessas pessoas tudo aquilo que ele acha errado que é feito, sabe? Por que que eles menosprezam os menos favorecidos? O porquê que os pobres, os miseráveis, são realmente jogados nas sarjetas da sociedade. Então, ele coloca tudo isso à tona e é maravilhoso ver quando ele faz isso, sabe? É uma cena muito chocante e é interessante porque naquele momento eu achei que o Gwynplaine, ele não estava sendo ele mesmo, ele estava muito confuso, estava meio perdido, mas na verdade ele enganou todo mundo, inclusive a mim, porque ele não estava perdido, ele estava literalmente focado em tudo que estava acontecendo, ele estava apenas quieto, observando toda a situação para poder se posicionar, e quando ele se posiciona, ele acaba com tudo, ele enregaça mesmo, é fantástico. Mais uma vez aquela moça, a duquesa, que tinha deixado o coração dele meio indeciso, meio balanceado, ela volta a aparecer, ele fica também desse mesmo jeito, mas ela descobre quem ele é, e aí acaba com tudo, porque ela não queria um Gwynplaine nessa nova versão dele, ela queria o Gwynplaine saltimbanco, então tudo para contrariar sua irmã, que era a rainha. Enfim, vai sendo revelada muitas coisas nesse meio da nobreza, tudo aí, da realeza aqui, que o Gwynplaine é envolvido nisso. A gente descobre aqui, então, as questões também dos lords, muita coisa que foi feita às escondidas um dos outros, então é revelado aqui. É muito interessante, o Gwynplaine descobre, inclusive, que tem uma família de verdade ainda, e é bem legal, só que a decisão que ele toma em relação a essa família é surpreendente. Eu não achei que fosse ser feito dessa maneira, sabe? Eu achei que fosse tomar um outro rumo. Enfim, gente, sobre a história eu vou parar por aqui, porque realmente é muito, muito detalhe e cheio de spoiler. Não dá pra falar agora, não dá mesmo, mas é muito bom, é muito interessante. O que eu tenho para falar do final desse livro é que eu não gostei. Por isso a minha nota, para quem viu lá no Instagram, foi 4. O final desse livro me decepcionou demais. Eu achei que ficou um final muito aberto, muito vago. Faltou um fechamento dos personagens. E a forma com que termina também é bem triste, assim, no sentido de eu esperava mais, Algumas pessoas já sabem, eu levei um baita spoiler do meu noivo, porque ele leu somente as 2 últimas páginas do livro e me contou o que acontecia com cada um dos personagens. Não deu nem tempo de falar para ele parar, ele já literalmente soltou tudo. Então,
Quando eu li, eu já sabia o que aconteceria com cada um, mas eu não sabia como aconteceria, tá? Então não é por eu já ter recebido essa informação antes de ler que me decepcionou. É porque literalmente o final foi muito broxante, assim, decepcionante mesmo. Eu esperava muito mais deste final. Porém, toda a obra foi muito boa, né? Só mesmo a conclusão aqui do livro é que foi lamentável, mas do resto, o livro inteiro é fantástico, maravilhoso. Eu indico muito essa leitura. Talvez você tenha uma visão diferente do que eu tive em relação a esse final. Talvez você achou que é um final digno dessa obra de Victor Hugo, mas eu achei que faltou um pouco mais, tá? A escrita dele ainda tem a mesma característica dos Miseráveis, para mim. Tem muito contexto histórico da época, então ele coloca mesmo informações reais, né, sobre a história do lugar na época. Então a gente conhece muito aqui sobre Londres, a gente vai conhecer também um pouquinho que ele faz umas comparações, né? Tanto em Londres quanto em Paris acontecia isso. Então ele vai colocando muitas coisas, questões históricas também em toda a obra. O que é característico de Victor Hugo, quem já leu mais obra dele sabe, eu já ouvi muito falarem nisso, que é normal essa inserção de fatos reais da história nos livros dele. O que eu acho muito bom, porque enriquece a nossa leitura. A escrita continua a mesma também dos Miseráveis, muito fácil, ele não usa de palavras difíceis, de conjugações milaborantes, nada disso, é muito tranquilo, dá para ler muito de boa. Então, se você tem medo de Victor Hugo, acha que pode ser pesado, tira isso da cabeça, porque não é sério, muito leve, muito gostoso, muito prazeroso fazer a leitura de Victor Hugo. Esse é o segundo livro que eu leio dele e eu quero cada vez mais ler os outros livros, porque a escrita, ela é cativante sim. Gente, é isso que eu tenho para falar sobre O Homem que Ri. Se você não viu os outros 2 vídeos, eu vou deixar aqui nos cards a playlist. Acompanha lá, né, para você ter uma noção do que se fala a obra em si. Mas é muito gostosa. Agora eu preciso ver o filme. Vamos ver aí se o final no filme me deixa um pouquinho mais instigada com essa obra ou se também vai ser decepcionante. Vamos ver. Mas a obra, num contexto geral, é maravilhosa. Pode ler, você não vai se arrepender. Eu fico por aqui hoje, muito obrigada pela sua atenção, um grande beijo e até o próximo vídeo.